Bom dia, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma meditação na Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 26 ao 39, diz assim a Palavra de Deus. Portanto, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por mais um dia de vida que nos concede, por todas as bênçãos derramadas. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. O que fazer, meus amados, quando nós já usamos todos os recursos necessários, cabíveis, para estimular os irmãos, para estimular a igreja, para fazer com que alguém reconheça Jesus como Senhor e Salvador, como única fonte de esperança, de salvação? O autor da carta aos Hebreus, desde o início, ele mostra ao público a superioridade, a supremacia de Jesus Cristo. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a todo o ritual judaico, o cerimonialismo religioso dos hebreus. Jesus como aquele em quem nós devemos firmar a nossa fé e jamais vacilar. Mas com toda essas vastas informações, com toda essa riqueza de informação e precisão com a qual ele adverte o seu público, ele ainda encontra resistência, como nós, pregadores, líderes, pastores, nos entristecemos quando encontramos também resistência no coração ou nos corações daqueles que nos ouvem. Nós temos sofrido com irmãos que têm apostatado da sua fé. E esta palavra é uma palavra de advertência e é uma palavra dirigida a um público que já recebeu o pleno conhecimento da verdade. E é isso que o versículo de número 26 vai mostrar. Não era um público aqui amador, não era um público aqui ignorante em relação à lei do Senhor, mas era um público já
consciente da verdade de Cristo Jesus. Diz assim o versículo de número 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, alguém que já teve o pleno conhecimento da verdade, que inclusive até já confessou Jesus Cristo como Senhor, já confessou que de fato só há salvação em Cristo e que publicamente já tomou uma decisão. Mas aí acontece que esta pessoa, por algum motivo, ela abdicou da sua fé, ela apostatou da sua fé. Diz aqui o autor da carta que não resta mais nada a fazer, né? O que fazer? E ele diz exatamente isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há mais o que se fazer. Mas o que resta agora é uma expectativa de juízo. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Esta pessoa que saiu da categoria de inimigo de Deus, de adversário, tornou-se, pelo fato de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, alguém até mesmo fez parte ali da membresia da igreja, esteve junto com o povo de Deus. Esta pessoa agora volta a se caracterizar como alguém que é alvo do juízo, como alguém que é alvo da ira de Deus, novamente, como alguém que está na categoria de inimigo de Deus. E para esta pessoa não resta nenhuma outra expectativa, senão a de juízo e fogo vingador, diz a palavra aqui, prestes a consumir os adversários. Esta pessoa agora está na categoria de adversário de Deus, né? E o autor da carta vai dizer aqui que aqueles que rejeitaram a lei de Moisés, versículo de número 28, diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgará a vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se ele convence o seu público, mostrando com todas as propriedades a verdade, a inspiração do alto, que Jesus Cristo é superior a Moisés, e o público que rejeitava Moisés, que rejeitava a lei, eles tornavam-se passivos de morte quando eles infligiam a lei. Mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, aquelas pessoas eram levadas ao apedrejamento e, claro, um apedrejamento que os levava à morte. E ele diz assim: olha, julguem vocês mesmos. Se aqueles que rejeitam Moisés, que rejeitam a lei, que rejeitavam a lei, eram passivos de morte, quanto mais aqueles que rejeitam a Cristo, que é infinitamente superior. Rejeitam, como ele diz aqui, não apenas uma rejeição, mas algo que vai além disso. Ele diz aqui, aqueles que calcou os pés o Filho de Deus, aquele que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. É exatamente isso que fazemos, ou que fazem aqueles que rejeitam, aqueles que negam, aqueles que apostatam da sua fé e voltam aos fracos rudimentos do mundo. Aqueles que voltam às paixões desta vida e abandonam a sua fé em Cristo Jesus. E aí, meus amados, como fazer, como estimular, como novamente reanimar este público? O autor da carta aos Hebreus tinha
essa esperança, tinha esse propósito de estimular aqueles irmãos, aqueles hebreus dispersos pelo mundo inteiro, que conheciam até então a lei, mas que estavam vivendo aqui um período de transição. Eles precisavam acreditar na superioridade, na supremacia de Cristo Jesus. E ele vai mostrar aqui agora que é possível, sim. Nós cremos que é possível, sim. E os versículos a seguir vão falar exatamente os passos necessários para haver uma restauração, para haver uma conscientização e para haver um andar de volta para Deus. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Primeiro passo, meus amados, é que precisamos voltar aos primórdios da fé. Versículo 33, ele diz o seguinte: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele relembra aqui a esses irmãos os seus primeiros passos na carreira cristã, a fé que eles tinham, a abnegação que eles tinham, o compromisso que eles tinham, o amor que eles tinham e a comunhão, né, que havia ali, a cumplicidade que havia ali entre aqueles irmãos. O primeiro passo, meus amados, é nós olharmos para as nossas raízes, para as nossas origens. E nós precisamos voltar, sim, aos primórdios, né, ao primeiro amor. Voltar àquela fé que nós tínhamos no início. E aquela abnegação, aquela dedicação, aquela devoção ao nosso Deus, à sua palavra e à sua obra. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser crentes raízes, meus amados irmãos. Você precisa ser um crente raiz, um crente que tenha consistência, um crente que tenha raízes profundas, um crente que tenha essência, um crente que de fato vive Cristo Jesus, vive a palavra, não apenas tenha um discurso bonito na ponta da língua, mas acima de tudo tenha uma vida com Deus, acima de tudo tenha compromisso com a palavra de Deus. Como, meus amados, fazer a diferença? A palavra continua nos ensinando isso. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Quantas pessoas já abandonaram essa confiança? Isso porque a sua confiança em Deus era uma confiança circunstancial. Ou seja, dependia das circunstâncias. É muito fácil quando tudo está bem, nós cantarmos louvores a Deus, exaltarmos o nome de Deus e dizer sim, que Deus abençoa, que Deus está conosco. Mas quando as coisas não estão dando certo, mas quando a situação é adversa, mas quando estamos sendo provados, estamos vivendo situações indesejáveis, será que continuamos com a mesma esperança? Será que continuamos com a mesma confiança? Será que mantemos, irmãos, o mesmo ânimo, a mesma constância? Infelizmente, nós constatamos que grande maioria não mantém. Grande maioria depende, sim, das circunstâncias para louvar a Deus. Nós até cantamos, né? Não olha as circunstâncias,
mas muitos têm olhado as circunstâncias e têm abandonado a sua confiança em Cristo Jesus. Nós precisamos manter também a perseverança. Versículos 36 e 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Ou melhor, eu li aqui o 37, voltarei a ler o 36 e o 37. Eu li 37 e 38, na verdade é 36 e 37. O 36 diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Nós precisamos manter a perseverança, meus amados irmãos. Muitos têm caído, muitos têm ficado pelo caminho, muitos têm desanimado, muitos têm se entregado às paixões deste mundo. Muitos têm voltado atrás. E a exortação da palavra de Deus é que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É que nós confiemos de fato no Senhor e tenhamos essa consciência de que Ele virá. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Nós precisamos perseverar nessa esperança viva em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos também, meus amados, guardar a fé. Versículo 38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé. E ele não pode retroceder, porque o retrocesso do justo não dá prazer ao nosso Deus. Não faz com que ele tenha prazer em nós. Nós nos lembramos na ocasião do batismo de Jesus, Deus fala, do alto da sua glória, e ele diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho muito prazer. Um filho que estava disposto a obedecer, a sacrificar. Um filho que foi incondicionalmente submisso à vontade do Pai. E nós precisamos, assim como Jesus também, meus amados, perseverar em obediência ao nosso Deus, perseverar crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Há tribulações, há dificuldades, há ameaças de tempos ruins, há discursos negativos, e essas coisas, claro, têm abalado, têm mexido, têm trazido incertezas, inconstâncias. Mas se você faz parte da categoria dos justos, justificados por Cristo, você vai manter a confiança, você vai manter a perseverança e você vai manter a fé inabalável na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos guardar a fé, meus amados. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. De lá nós já viemos, queridos. Nós não queremos voltar para o Egito. Nós não queremos voltar para o lamaçal. Nós não queremos voltar para a categoria de inimigos de Deus. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós vamos perseverar. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós fazemos parte da categoria do povo de Deus, redimido, lavado e remido pelo sangue de Cristo.
fortalecido. E o Senhor que nos chamou, que nos regenerou, Ele nos dá a capacidade de perseverarmos até a sua volta. Então, amados irmãos, é exatamente isso. Quero aqui trazer esta palavra de estímulo aos meus irmãos, para que continuemos firmes na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sejamos vencidos pelas circunstâncias, não sejamos vencidos pelo cansaço, pela falta de fé, pelo desespero, mas possamos colocar em evidência cada vez mais a confiança no nosso Deus, a perseverança nessa jornada e a cada dia mais fortalecermos a nossa fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações e eu gostaria de encerrar fazendo mais uma oração ao nosso Deus. Pai soberano, te damos graças por esta palavra ministrada aos nossos corações, que traz, ó Deus, o fortalecimento, o estímulo a perseverarmos firmes e fortes, a vencermos o bom combate. Não somos, ó Deus, e não queremos ser daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam, daqueles que continuam firmes para a conservação da alma, para a salvação da alma. Ó Deus, nos dá essa capacitação pelo Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez, um prazer, uma alegria enorme estar aqui falando com vocês. E que Deus continue abençoando a cada um em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.